Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar meditando no livro de Gênesis. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17 de Gênesis 2. Só que, porém, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos lendo versículo por versículo e à medida que nós formos lendo, nós já vamos meditando, certo? Então, no versículo 8 de Gênesis 2 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus, ele fez o quê? Ele colocou o homem no jardim. E esse jardim, ele se encontrava onde? No lado oriente da terra. Porque muitas vezes a gente fica meio que destoado, a gente não consegue situar onde era o jardim do Éden. Então, existia toda a terra e o jardim ele foi colocado, ele foi plantado no lado oriente da terra. E qual era a vontade do nosso Senhor? Era que toda a terra se transformasse num jardim. À medida que o homem fosse arando, lavrando e cultivando, esse jardim se expandisse por toda a extensão da terra. Versículo 9 diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, Deus ele fez brotar toda sorte, ou seja, muitas espécies de árvores frutíferas que serviriam de comida, de alimento para o homem, e todas elas eram agradáveis aos olhos. Mais à frente a gente vai ver que quando Eva ela é tentada pela serpente, a palavra vai nos dizer que Eva olhou para a árvore, olhou para o fruto e viu que o fruto era agradável. Mas aqui a gente está vendo o quê? Que todas as árvores eram agradáveis aos olhos. Todas eram agradáveis para se comer. Então, na verdade, o que Eva viu e achou agradável não era o fruto, mas sim a fala. Eva achou agradável o que a serpente havia dito para ela. Assim como nós, muitas vezes a gente quer ouvir somente aquilo que nos agrada. E a gente segue a palavra de Deus conforme aquilo que nos agrada. E aquilo que não nos agrada, aquilo que nos afronta, a gente vai protelando a ponto de não fazer, a ponto de não praticar. Depois, no versículo 10, diz assim: E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, no jardim tinha um rio, onde desse rio, ele, ao se dividir, formava 4 braços. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há outro. A terra de Havilá, hoje é o que nós conhecemos como Armênia ou Mesopotâmia, mais ou menos nessa região. E por que eu também estou trazendo esses dados? Porque quando a gente fala Havilá, pode parecer um lugar distante, fora da nossa imaginação, fora da nossa percepção. Mas quando a gente traz para esses nomes, fica mais fácil de nós nos situarmos onde era o jardim. Versículo 12 diz assim: E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obidélio e a pedra sardônica. 13. E o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Então, a terra de Cuxi é o que hoje nós conhecemos como Etiópia ou Núbia. Versículo 14 diz assim: E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o homem ele já tinha a incumbência de trabalho, o homem já tinha que trabalhar, como nós vimos no vídeo anterior, que o homem ele não teve que trabalhar como uma consequência do pecado, mas ele já precisava trabalhar. Versículo de número 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente,
17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus falou para ele que ele podia comer de todas as árvores, até da árvore da vida. Somente da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Outras traduções vai dizer a árvore da ciência. Dessa o homem não poderia comer, porque senão ele morreria. E eu acredito que quando Eva, ela comeu do fruto e ela não morreu, ela até deve ter dado razão para a serpente. Ela deve ter comido, não é que eu não morri mesmo? Só que aqui quando a palavra está falando morrerás, ela está falando primeiramente de uma morte espiritual. Quando o homem comesse do fruto, ele morreria espiritualmente. E quando nós morremos espiritualmente, a consequência é a nossa morte espiritual. Porque a palavra vai nos dizer o quê? Que a consequência, que o salário do pecado é a morte. Então, quanto mais nós pecamos, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós estamos mortificando, mais o nosso espírito, ele é morto. Então, a gente tem o nosso espírito morto por causa do pecado. E isso provoca a nossa morte física. Então, não tem nada a ver com a morte do corpo aqui, quando Deus fala que certamente eles morreriam, mas sim de uma morte espiritual. Amém? Espero que esses vídeos estejam sendo edificantes para a sua vida e que nós possamos crescer junto. Amém?